quando se tem alguma dificuldade na relação com os pais, isso afeta o dinheiro. Então, ter mágoa ou não aceitar os pais como são, diretamente impacta a nossa vida, impacta a relação com as emoções, porque se não se aceita o pai ou a mãe, a gente não aceita na gente aquilo que é igual a eles. Simples assim. E aí a gente fica com um sentimento de vazio, de falta, de tristeza. Ou seja, por mais que você tenha motivos para se sentir magoada em relação ao seu pai ou à sua mãe, você pode escolher mudar a relação com eles dentro de você. E quando você faz isso, isso reflete também na relação com o dinheiro. Muitas pessoas querem ter uma relação mais, vamos dizer, saudável com o dinheiro. Para isso acontecer, é importante trabalhar as emoções. O dinheiro responde às nossas emoções. Não só a elas, mas também aos pensamentos. Aí é uma pergunta que eu tenho para você. Pensamento positivo e pensamento negativo, qual seria mais forte? Muita gente fala da importância do pensamento positivo. O pensamento positivo é importante? É importante. E o pensamento negativo? O que tem mais força? Adianta. O que você acha? Se alguém quiser comentar, adianta colocar um pensamento positivo sobre um negativo? E o que é mais forte, o pensamento ou a emoção? Quando a gente fala da relação com o dinheiro, a gente está falando do pensamento sobre o dinheiro, que são as crenças limitantes, que a gente aprende na relação com os pais. De alguma forma, a gente repete o que a gente ouviu dos pais ou de quem teve esse papel. Então, muitas vezes, uma crença limitante tem a ver com a relação com a família, a relação com os pais. É quase como se fosse uma forma de se vincular aos pais. Vínculo ou pertencimento é uma das ordens do amor. Então, a gente mantém todo mundo em algum momento, ou muitas pessoas em algum momento, têm ou tiveram uma crença limitante. A gente pode tomar consciência da crença limitante e mudar ela, mas aí precisa da parte do tomar consciência. A Yara escreveu o pensamento porque ele não para. Então, a mente é automática, né? O pensamento não para, é isso mesmo. O Bruno escreveu, o pensamento é mais forte, né? Então, as emoções, elas são o motor do pensamento, inclusive, é curioso. Quer ver um exemplo? Se a gente está com raiva de alguém, não vem um monte de pensamentos contra a pessoa ou contra a gente? Se a gente está com medo, não vem um monte de pensamento sobre o medo? Então, isso mostra que o pensamento responde às emoções. Quando a gente está triste, vem pensamentos de tristeza, vem pensamentos que as coisas. Vou colocar assim: ó, o estado emocional que a gente tem afeta como a gente se relaciona com tudo à nossa volta. Então, quando existe uma tristeza, a tendência é que a gente veja o mundo, veja as coisas à nossa volta como mais difícil. Então, quando se tem um olhar negativo para as coisas da vida, é bem provável que isso esteja associado a uma tristeza. Também ao medo. O medo faz a gente achar que as coisas vão dar errado. Aí a pergunta é: e se der certo? Mas a gente sempre olha para o negativo, quando tem o medo e tem a tristeza. A raiva, de alguma forma, vai servir para você fazer as coisas acontecerem, para ter foco, para mover as coisas. Então, as emoções são mais fortes e a gente precisa aprender a lidar com as emoções. E é mais ou menos assim. Se tem um pensamento negativo, ele está baseado, ele tem uma base, ele está suportado por uma emoção. Então, não adianta querer mudar o pensamento negativo se não mudar a emoção. Se você tentar mudar um pensamento negativo, tentando colocar pensamento positivo por cima, vai levar muito tempo e pode ser que você não consiga. Agora, se você coloca o foco em qual é a emoção por trás, qual é a emoção por trás de um pensamento? Quem pode dar exemplo de pensamento sobre dinheiro, sobre pensamento negativo? Por exemplo, eu vou citar alguns, quem lembrar de outros pode escrever.
por exemplo, o dinheiro nunca dá até o final do mês. O que a gente fala tem poder. Quem fala o dinheiro nunca dá até o final do mês, está decretando para o universo que seja assim. Tem uma coisa que é, o que a gente fala, a gente leva a nossa atenção. Então, é importante tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque tende a se confirmar. Achar que dinheiro mudará isso, ou seja, legal, Bruno, achar que o dinheiro vai mudar o caráter, né? Ou seja, vai ganhar dinheiro e vai mudar, vai se afastar das pessoas, vai fazer mal aos outros. E aí, todos esses pensamentos criam uma relação limitante com o dinheiro. E aí, um olhar sobre a crença limitante é qual a função dela. Uma das funções da crença limitante é o vínculo, é manter a gente vinculado à nossa família, porque é com eles que a gente aprende as crenças limitantes. Daí, tem também uma outra questão com o dinheiro que é assim, se permitir receber. Às vezes, quando se recebe, ninguém se sente mal quando recebe o dinheiro, né? Mas se o pensamento for receber muito dinheiro, traz um certo medo. Por exemplo, medo de que vai ser alvo de violência por ter muito dinheiro ou por ter dinheiro, entende? E aí prefere não ter para não atrair atenção. Ou seja, dinheiro atrai atenção de bandido ou coisas assim, entende? Então, aquilo que a gente pensa sobre o dinheiro acaba formando a nossa realidade. E aí, falando da ordem do amor, daí receber. Quando você faz demais pelos outros, quando você cuida demais dos outros, mas não cuida de você, é normal que você não deixe o fluir do dar e receber na sua vida. Quando você se permite receber, a vida também te dá. Então, vou colocar assim, se você se permite ser pequeno ou pequeno em relação aos seus pais, você deixa a vida fluir e se permite receber. Esse seria o saudável. Quando você não quer receber dos seus pais porque está ressentido, ou você sente que tem que cuidar dos seus pais porque eles precisam de cuidado. De alguma forma, se você tenta impor uma relação onde você age como se fosse pai ou mãe dos seus pais, isso acaba afetando como você se sente, afetando a relação com seus pais e a relação com o dinheiro. Ou seja, está tudo conectado. A relação com o dinheiro, a relação com as suas emoções e a relação com seus pais, está tudo ligado. Ou seja, a dificuldade com as emoções é também a dificuldade com os pais e vice-versa, e a dificuldade com o dinheiro. E tem mais um aspecto. Quando não se aceita os pais como são, de alguma forma você não se permite receber. Quando você não se permite receber dos seus pais, você também se fecha para receber. A explicação é que o dinheiro também responde ao campo. Por exemplo, atrair possibilidades. Outra coisa também, confiança. Se você confia em você, você tende a criar mais oportunidades ou a buscar mais oportunidades. Então, o que eu estou apresentando está tudo conectado. E o caminho para melhorar a relação com o dinheiro pode ser o caminho para mudar a relação com as crenças limitantes, liberando elas. Como pode ser mudar a relação com os pais, se colocando como pequeno em relação a eles, se permitindo receber. Se eles já faleceram, a mudança pode ser dentro de você, na sua relação com as suas imagens internalizadas deles. Quando você pensa nos seus pais, tem uma imagem de como eles são. Essa relação pode ser modificada para positivo. Então, é isso. Então, as dificuldades ligadas ao dinheiro você pode perceber. Quer ver um exemplo? Normalmente, a boa relação com a mãe, quando você tem aceitação, gratidão pela vida e se coloca como pequeno em relação à sua mãe, é normal que você tenha facilidade de fazer o dinheiro durar. Você consegue manter o dinheiro. Então, a relação com a mãe tem a ver com manutenção. A relação com o pai tem a ver com ganhar dinheiro. Então, algumas pessoas ganham muito, mas perdem tudo. Outras podem ganhar pouco, mas conseguem fazer o dinheiro durar ao longo do tempo. Mesmo pouco, dura. Então, outros ganham muito, gastam muito e não têm até o final do mês. Ou seja, olhar também para essa relação, como está a relação com a mãe, como está a relação com o pai. A dificuldade é de ganhar dinheiro ou a dificuldade é de fazer o dinheiro durar até o final ou as duas coisas? Daí o caminho para a mudança é interno.